No ano de 2011, nós começamos a nos programar para encontrar uma casa para morar. Vimos que seria difícil porque as casas mais baratas ficariam longe da casa dos nossos pais ou fora da cidade de Curitiba. Então, pensamos em procurar apartamentos na planta e encontramos valores que caberiam no nosso bolso, porque enquanto o imóvel seria construído, existiria a possibilidade de parcelar a entrada. Por isso, financiar um imóvel novo seria mais fácil para a gente. Ficamos um bom tempo, juntando o máximo de dinheiro que era possível. Depois que a Anne saiu do trabalho, na época, conseguimos acrescentar à nossa poupança mais uma grana. Nesse meio tempo, a gente ficava entrando em qualquer plantão de vendas que víamos pela frente, só pra ver, sabe? A gente tinha muita curiosidade e tudo era muito abstrato em nossa cabeça. Obviamente, os vendedores querem vender de qualquer forma, tentando mascarar os problemas dos imóveis. Não sabíamos ao certo em quem confiar, então acabamos não confiando em ninguém. Sempre questionamos muito e analisamos todas as oportunidades com muito cuidado. Também fazíamos simulações de financiamento no site da Caixa Econômica para ter uma ideia do que realmente teríamos que investir na hora da compra. Em todas as simulações, os resultados eram absurdos, mas a gente achava que na hora do financiamento seria diferente, mais flexível. Enfim, pensamos que o site era apenas um apoio. Numa dessas de fazer cadastro em sites de corretores de imóveis, uma corretora entrou em contato comigo. E com ela, tivemos muitas dúvidas esclarecidas. Entretanto, acabamos indo visitar plantões de apartamentos com preços bem acima do possível pra gente, o que foi meio assustador. Um dia, a gente passou por um plantão perto de casa e resolvemos entrar, sem nenhuma pretensão, só por curiosidade. Vimos o apartamento decorado e nos apaixonamos. Conversamos com o pessoal e vimos uma oportunidade com um valor interessante. Entramos em contato com a corretora que estava nos ajudando e marcamos uma nova conversa. Esse papo clareou nossas ideias e surgiu ali uma possibilidade. Claro que a gente teria que ralar muito. Depois de muitas negociações com a construtora, a gente conseguiu flexibilizar o meio de pagamento. Enfim, conseguimos negociar uma entrada. A própria entrada tinha um valor mensal, mais os tais balões, que quebram as pernas de quem já tem parte da renda comprometida com essas mensalidades. Essa entrada aí deveria ser paga até o tempo previsto para a entrega das chaves. Então, ficamos cerca de 2 anos nessa situação. Durante o pagamento da entrada do apartamento, a gente já tinha percebido que o valor era reajustado a cada mês. Era meio assustador. É o tal do INCC, Índice Nacional de Custo de Construção, que além de adicionar um valor nas parcelas de entrada, acumula no valor final do apartamento também. Só na hora de assinar o contrato que percebemos que a maior parte do valor da entrada estava indo para a imobiliária, mas na empolgação e por não termos nenhum tipo de experiência nesse campo, aceitamos as condições. Hoje vemos que poderia ter sido diferente. Apesar disso, o sistema de controle da nossa construtora para o comprador é bem eficiente, e foi possível ter total controle de todos os valores e extratos durante todo esse tempo. No começo de 2015, a entrada da compra estava finalizando, por consequência deveríamos dar início ao financiamento e logo teríamos a chave na mão. A construtora contratou uma assessoria jurídica sem custo para nós, para esclarecer nossas dúvidas e auxiliar na organização de documentos, declarações e procedimentos bancários e de cartório, para enfim efetuarmos o financiamento. Foi engraçado, porque sendo marinheiro de primeira viagem, a gente demorou para entender algumas coisas. Apresentamos uma infinidade de documentos, declarações e comprovantes de um monte de coisas, mas foi a equipe de advogados da assessoria que deu entrada no financiamento com o banco. Nessa hora, nos demos conta que o simulador de financiamento da Caixa é bem realista e é articulado de acordo com as informações do comprador. Durante o período em que nossa documentação estava em análise no banco, algumas leis sobre financiamento foram alteradas, mas nossa proposta para financiamento não foi alterada. No dia da assinatura, pagamos uma taxa de contrato para o banco. A taxa mais alta foi o ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, e por ser nosso primeiro imóvel, a taxa de registro de imóveis teve um desconto, devido eu ser funcionário público. Por último, deixamos um pequeno valor em espécie para o serviço de cartório, mas recebemos o troco. A gente fez tudo por nossa conta, passando por perrengues e também momentos mais tranquilos. Sinceramente, para pessoas bem pé no chão como nós, isso tudo foi e está sendo uma loucura. A gente trabalha muito para conseguir bancar nosso sonho, deixando de lado certas tradições que, na verdade,
nem fazem sentido para nós, como festa de casamento, etc. Sem perceber, a gente acabou fazendo tudo da melhor forma possível e ver nossos sonhos sendo desenhados por nós mesmos é o que nos motivou a compartilhar com outras pessoas nossa experiência em ter o primeiro AP.